situação era tão caótica que o povo não congregava mais. O povo não tinha mais acesso à igreja. Estava tudo fechado. Porém, quando Ezequias se posiciona perante ao Senhor, ele vai tomar algumas atitudes que servem para nós crentes em Jesus Cristo. Primeira coisa, restaurar o altar. Restaurar as portas, que se defere na questão espiritual. A porta do seu coração é a porta que você deve guardar de muitas coisas aí que não é proveniente do Senhor. Observa que quando a porta da igreja estava fechada, a porta do templo estava fechada, estava tudo bem e obrigado. Sim, porque o inimigo não se levantou, o inimigo não afrontou, não mandou nenhuma carta, mas foi Ezequias tomar uma atitude, se levantar, abrir a porta da casa do Senhor. A Bíblia diz que o inimigo se levanta e se levanta com fúria. Para os nossos dias atuais, todas as vezes que caímos em decadência, deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de ler a palavra do Senhor, deixamos de fazer a vontade de Deus, parece que nada acontece. O inimigo não se levanta, a prova não vem. Mas quer ver coisa? Quando você se dispõe a orar ao Senhor, a buscar a sua face, quando você começa a se dedicar a fazer a obra do Senhor, a prova vem, e vem de um lado para o outro. O inimigo se levanta com fúria, porque na verdade o que ele quer é te amedrontar, é te colocar medo, é te deixar paralisado diante das situações. Mas Ezequias sabia que ele não podia governar, ele não podia reinar sem antes abrir a casa do Senhor, sem antes ele ir diante do altar. Quando Ezequias chegou diante do altar do Senhor, tinha uma grande sujeira, havia ídolos, havia imagens de escultura dos deuses pagãos, deixada por Acás. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Ezequias chamou o sacerdote, chamou os levitas e começou a fazer uma faxina, começou a fazer uma purificação. Eu quero pregar para você de forma profética nessa tarde. É necessário fazer uma faxina, é necessário fazer uma limpeza. Você quer milagre? Você quer ver Deus operar? Mas da forma que está não pode ficar. É necessário purificar, santificar, para que o Senhor vosso Deus faça maravilhas no nosso meio. A Bíblia diz que este homem, no versículo 2 do capítulo 29, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Primeiro mês, abriu a porta da casa do Senhor, as reparou, trouxe o sacerdote, trouxe os levitas. Sabe o que eu acho interessante? É o compromisso com a casa do Senhor. É o compromisso com a obra do Senhor. Pregador, ele só tinha 25 anos, sim. A idade não é relativo ao seu compromisso. A idade não é relativo às suas responsabilidades. Tem pessoas que já têm 50, 70, 80 anos e nunca se posicionou. Mas o jovem Ezequias entendeu que a responsabilidade do chamado que Deus tinha na vida dele era maior. A tarde deste dia,
dia é tarde de nós entendermos que temos prioridade, e a prioridade é o reino de Deus. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Talvez você está colocando prioridade nas coisas que não são. Talvez você está exigindo de Deus aquilo que você não entrega. Quando você entende que prioridade é prioridade, quando você entende que o altar restitui, o altar cura, o altar sara, o altar liberta, quando você deposita de corpo, alma e espírito, pode preparar que Deus também vai ter por prioridade a tua casa, a tua... Eu estou sentindo a presença de Jesus. Coloca por prioridade as coisas de Deus. Coloca por prioridade as coisas de Deus. Ezequias poderia muito bem logo se assentar no trono, reunir a comitiva, chamar os seus representantes de governos, poderia muito bem distribuir cargos, poderia muito bem ele fazer um levantamento no fundo monetário do reino, mas ele percebeu que não poderia reinar, que não... Meu Deus do céu, eu vim pregar para você. Eu não vim lá de São Bernardo do Campo para contar a história de carochinha. Eu vim profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Eu vim falar para você nesse segundo dia do último mês do ano de 2024. Coloca por prioridade as coisas de Deus. Ei. Quando ele chama os levitas, quando ele chama o sacerdote, começa a fazer a limpeza. Tem muito crente que se acomodou. Tem muito crente que, a passar do tempo, foi adquirindo muitas imundícias. Foi trazendo uma coisa dali, uma coisa daqui. Não tem nada a ver. Você já viu, missionária Selma, que tem esse negócio? Não tem nada a ver. Minhas irmãs, quando o crente começa a vir com essa conversa para enganar não sei quem, senão a si mesmo, não tem nada a ver. Para de besteira, menino. Aí bota uma coisinha aqui, aí coloca outra coisinha aqui, e quando passado o tempo, já juntou muitas tralhas. O problema é que estamos ajuntando muitas tralhas. O problema é que nós estamos nos confortando, estamos aceitando. Não aceite. Não, a sua vida é consagrada, a tua família é consagrada, o teu filho, a tua filha, o teu esposo, oh meu Deus do céu, é consagrado ao Senhor. Fez a limpeza, fez a purificação. Antes estava tudo fechado. Quem não se lembra da pandemia? 2020, meados de março, o mundo entra em colapso. Nós não podíamos cultuar. A porta da igreja estava fechada. Abre decreto, fecha decreto. Era. Liberava para 5, para 10, depois tirava. Foi assim ou não foi? Sim. Muitos desceram a tumba fria. Segundo dados da OMS, no mundo passaram mais de 5 milhões de pessoas. No Brasil, percebemos que houve tantas mortes. Sepultamos os nossos mortos, choramos, se compadecemos com os nossos entes queridos. Mas a Bíblia, ela é bem enfática em nos dar algumas lições.
Quando houve a purificação do templo, quando houve a limpeza, depois que passou a fase ruim, a porta da igreja foi aberta. O templo novamente estava aberto para receber os irmãos. Passamos a pandemia. Muitos crentes não conseguiram voltar. Se atrofiaram dentro de casa. Não tinha reservas. Crentes que viviam de qualquer maneira, já estavam um pé no mundo do que um pé dentro da igreja. Cuidado, irmãos. A pandemia foi apenas um prenúncio. Se foi terrível a pandemia, o pior ainda está por vir. É só o princípio das dores. É só o começo. Mas eu, você, temos a esperança que nós não ficaremos nessa terra para poder provar dessas dores que virão. Nós, como igreja do Senhor, temos a promessa de Jesus Cristo, que nós seremos arrebatados. Quantos acreditam que Jesus vem buscar a sua igreja? Muitos não conseguiram voltar. Muitos, infelizmente, sucumbiram. Foi grande os destroços. Mas a Bíblia diz que quando Ezequias abriu a porta da igreja, o povo voltou, a igreja voltou, os irmãos voltou a cultuar, a igreja voltou a entender que o verdadeiro Deus a ser adorado. A Bíblia diz também que Ezequias tomou uma outra atitude, a Páscoa, para nós, Santa Ceia, o memorial, a nova aliança, a libertação. A situação estava tão triste naquela época que nem a Páscoa eles estavam celebrando. Escuta, você vai ter alguns problemas relacionados aos seus posicionamentos. Você vai ter alguma dificuldade quando você decide fazer a vontade de Deus. Quando você decide fazer aquilo que é certo e você não abre mão. Você não troca o que é certo pelo errado. Uma certa vez eu recebi uma notificação. Parece, salvo engano, o segundo domingo de maio. E sabemos que é uma data fictícia, é uma data comercial. Que para mim, Dia das Mães é todos os dias. Eu não preciso de um dia no mês, de um ano, para poder reconhecer que a importância de uma mãe é muito grande. Aí a notificação chegou. Cancela o culto de Santa Ceia. Eu disse, por que cancelar o culto de Santa Ceia? Se o culto de Santa Ceia é o culto mais importante da igreja. Como era uma ordem superior, e ali eu conversei, tentei argumentar, e me deram o direito de escolha. Então, o pastor é que decide se vai ter culto ou se vai cancelar para os irmãos e almoçar com as vossas respectivas famílias. Dentro do meu consenso, dentro de um entendimento, irmãos, nada substitui, nada podemos colocar acima de Deus. A prioridade é o reino de Deus. Como me deu direito de escolha, eu disse, quem tem suas famílias e quer almoçar, almoce. Leve café da manhã para sua mãe. Não faça como muitos, que é Dia das Mães, vai para a casa da mãe e ainda pede para a mãe cozinhar. Não faça isso. Leve sua mãe para um restaurante, dê a comida para ela, leve o café da manhã, mas à noite, todo mundo no culto. Uma meia dúzia não gostou, uma outra meia dúzia veio. Eu disse, nem que esteja eu e a minha família na igreja, nós vamos ceiar. Oh glória, oh glória. Eu sei que esse posicionamento que eu tomei incomodou a muitos, mas deixa eu te... Eita glória. Ai, Johé, Ligaia, Olibaia de Comanacan. Deixa eu te falar aqui algo da parte de Deus. Se posicione
Haja o que houver, venha o que vier, não troque as coisas sagradas pelas coisas profanas desse mundo. Você tem um Deus que zela pela tua vida, que te deu o fôlego da vida, que te libertou, que te curou, que te salvou. Então seja fiel a Deus. Ezequias entendeu isso e disse: vamos celebrar a Páscoa. Convoca os moradores de Judá, saia pelas ruas de Jerusalém, convida o povo para poder celebrar o memorial da libertação. A Páscoa vai ser celebrada. O povo se alegrou, o povo foi para a igreja cultuar e celebrar a Páscoa. Sabe o que aconteceu? As notícias chegou até Senaqueribe. As notícias chegou até Senaqueribe. Primeira coisa que Senaqueribe fez, preparou uma carta. E a carta foi enviada até Ezequias. A carta era uma carta de cobrança. Por quê? Porque a gestão, eu vou pregar, Jesus. A gestão anterior fez os seus acertos com quem não deveria fazer. A gestão anterior, o rei anterior, tinha aliança com os assírios, tinha aliança com o Egito. Crente não tem aliança com o Egito, crente não tem aliança com o mundo, crente não tem aliança com a Babilônia. Sentindo a graça de Jesus, eu estou sentindo a presença dele. Eu vim pregar para você que não se rende ao sistema do Egito e da Babilônia, meu Deus. Aí Senaqueribe vai tentar persuadir a mente de Ezequias. Só que Ezequias era crente. Ezequias era crente. Oh glória! Oh, glórias a Deus. Sabe o que aconteceu? Ezequias correu com a carta de afronta nas mãos. E essa carta de afronta nas mãos foi interceptada pelo profeta Isaías. O profeta Isaías diz: ô Ezequias, fica tranquilo, fique em paz, deixa ele pensar que aqui nós não temos um dono. Oh glória! Não vamos preparar exército nenhum, não vamos se movimentar nem para a esquerda nem para a direita. Pode deixar que eles vão saber que o Deus que nós servimos vai se manifestar em nosso favor. Escuta, a primeira carta foi rejeitada. A segunda carta, quando Senaqueribe ficou sabendo que o rei Ezequias ouviu as palavras da profecia, confiando em Deus, porque a profecia vem de Deus, não vem do homem. A profecia não é humana, a profecia vem do céu. Quando Ezequias confiou em Deus, acalmou o coração do povo. Sabe o que Senaqueribe fez? Agora é o seguinte, não é apenas a Ezequias, é a Ezequias e esse Deus que ele tanto confia. Aí o negócio mudou, oh glória. Enquanto mexeu comigo, tudo bem, mexeu comigo, verdade, ser humano, falho, pecador, mas tem um detalhe. Deixa eu lhe contar uma experiência. Já morei aqui no Capão Redondo. Deixa eu lhe contar uma experiência. Estava morando em uma casa, morava de aluguel. Morava numa casa que tinha uma moça que fazia umas festas. Era um conjunto de casa e na parte do fundo essa moça fazia umas festas. E pense naquelas músicas com aquelas palavras de baixo calão.
e minhas crianças ouvindo, a gente não podia dormir, era uma tribulação só naquele quintal. Um dia eu disse, vou me levantar e vou orar ao joelho, 3:30 da manhã, chorando, com as carnes tremendo de nervoso. Eu disse, Jesus, ou tu me dá um chazinho aí da raiz de Jessé, ô glória, porque tem hora que a carne grita, não é verdade? Porque nós seres humanos temos um senso de justiça, queremos fazer do nosso jeito, queremos fazer a nossa própria vontade. A vontade era sair naquele quintal, levantar a mão, expulsar os demônios, era repreender, mas aí o Senhor nos deu sabedoria. Deixa eu falar para você, aleluia, fui para o joelho orar, eu disse, ó, para aí Jesus, tirando a minha paz, oh meu Deus, como é que eu vou pregar amanhã, com esse baile funk, com essa música, Deus misericórdia, e chorei, levantei aliviado. Coisa boa é quando você vai para o joelho, orar e conversar com o papai do céu. Levantei do joelho, com o coração limpo, purificado. Deixa eu resumir para você. E ela no corredor daquele quintal gritava para lá, gritava para cá. Quando foi de manhã que nós saímos, eu fui pregar numa consagração, ela estava bem na porta lá do quintal, dizendo, ô fulano, você não veio, não foi? Viramos à noite, o negócio aqui foi bom, e eu tive que pegar minha família, passar, pedir licença, ainda dei bom dia, porque o crente é educado. Eu disse, bom dia senhora, com licença, e passei e fui pregar. Passando 15 dias à frente, o quintal começou um alvoroço, e pessoas chorando e dizendo, corre, leva depressa, corre, leva depressa. E eu disse, meu Deus, misericórdia, o que é isso? Quando eu coloquei o rosto na porta da casa, estava sendo levada nos braços, carregada, era a moça que passou a madrugada toda infernizando a gente, a madrugada toda xingando, falando palavra de baixo calão. Tiveram que levar às pressas porque estava com hemorragia, foi para UTI. E dentro de mim, eu não sou hipócrita, não sou mentiroso, dentro de mim, como um bom baiano, eu disse, bem feito. Só que aí o Espírito Santo de Deus veio e falou, vigia, desce, ora, intercede, você é diferente. Eu chamei minha esposa, eu disse, vamos orar. A minha esposa orar por quê? Por aquela abençoada. Eu disse, Jesus está mandando orar. E fomos orar pela mulher, orar por ela. Mas sabe o que aconteceu? Jeová permitiu a mulher entrar em uma hemorragia, estava grávida, teve um aborto espontâneo. A mesma mulher que passou no beco, no corredor do quintal, gritando, dando aquelas risadas espalhafatosas, foi a mesma que voltou chorando. Mexe não. Não mexe não. Procura outra gente para poder mexer. Como diz um bom baiano, procura outra gente para poder bulir. Não mexe não. É problema, não mexe. Não mexe, você tem dono. Não toca, não toca, não mexe. Aí passou de um mês para o outro. Fui pregar na congregação ali na região do Jangadeiro. Quando eu cheguei na igreja, o pastor me recebeu, fui para o altar. Passou alguns minutos. Quem está entrando na igreja? A moça. Vou repetir mais uma vez, não sou hipócrita nem mentiroso. Eu não vim aqui contar mentiras. Quando eu vi